Olá, meu povo do sexto aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira, de Matemática. Vejamos o que temos para hoje. Aula 14, objeto de conhecimento, geometria e plano cartesiano, detalhamento, noções primitivas, ponto, plano e reta, associação dos vértices de um polígono a pares ordenadas. Vamos à nossa aula. Muito bem, nós vamos falar exatamente dos entes geométricos. Então, para nós falarmos dos entes geométricos, que é ponto, a reta e o plano, que são exatamente noções, aceitas, sem definição. Por isso, eles são chamados de noções primitivas. E esses entes geométricos, eles podem ser associados de maneira intuitiva a diferentes coisas que nos rodeiam. Então, vejamos um VTzinho para nós termos essa ideia. Então, se nós olharmos aí para essa imagem, que está correndo, nós temos um céu estrelado. Então, o céu estrelado, ele dá a ideia de ponto. As estrelas dão a ideia de ponto. Por exemplo, os raios, certo? Quando surgem e emergem pelo nascimento do Sol, da ideia de reta, e do plano, olhando para essa lagoa, esse reflexo aí, exatamente das nuvens sobre essa lagoa, está dando ideia exatamente do plano. Então é por isso que essas coisas são associadas e são consideradas como entes geométricos, pois nós não temos uma definição, simplesmente nós associamos a natureza, aquilo que tem no mundo. Ok, meu povo? Então, dando continuidade exatamente, se nós observarmos, aqui do lado, nós temos aí pontos representando exatamente dentro de um campo de futebol, nós temos o que nós podemos dizer ponto A, B e C, certo? Então, aqui nesse campo de futebol, os pontos aparecem em vermelho, como o centro do campo, as marcações de bater os pênaltis, por exemplo, nos dá a ideia de ponto. Então, cada ponto é indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, veja bem. Então, quando você olha para algo que está aí do nosso lado nesse campo, olha, então nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então, nós temos o ponto A e o ponto C representando o local onde se bota a bola para que seja cobrado o pênalti. E no ponto B, que está bem central aí no campo de futebol, a ideia do início da partida onde se coloca a bola. Isso também dá ideia de ponto. Então, são essas ideias intuitivas que esses três elementos da geometria, eles passam a ser chamadas de entes geométricos, porque não tem uma definição. Nós temos ideias, ideias ligadas, e nós podemos inseri-las dentro de contextos onde nós vivenciamos, que é a nossa natureza. Portanto, o ponto, ele não possui uma definição, nenhuma dimensão e nem forma. Por isso é impossível encontrar qualquer medida nele, como comprimento, largura, altura, área, volume, etc. Ele simplesmente é algo que é só alocado ali, representando algo como intuição. Beleza? Portanto, mas ele precisa ser descrito, ele precisa ser marcado. Então, um ponto, ele é descrito como uma posição no espaço e é representado por um par ordenado de coordenadas, dentro de um sistema de coordenadas cartesianas, como por exemplo, toda vez que você quer se referir ao ponto, nós temos que saber em relação a x, que é o eixo das abscissas, e em relação a y, que é o eixo das ordenadas. E aí você tem a verdadeira localização. Então, isso serve para você se localizar.
Então, veja bem, olha, imagine que você vai comprar um ingresso, né, para um cinema e precisa dizer para o atendente qual o assento que você quer. Ora, isso você pode ser representado por um ente geométrico chamado de ponto. E isso pode ser descrito na tua cabeça, certo? Como sendo um sistema de coordenadas chamado de sistemas coordenadas cartesianas. Então eu posso dizer exatamente o seguinte: eu quero a cadeira que esteja exatamente em relação ao eixo X, né? Olha esses detalhes aqui, olha, eu posso dizer exatamente isso, ó. Eu posso escolher este local aqui. Este local aqui, que é a cadeira azul, olha, ele está sendo representada por uma coordenada, que nós chamamos coordenada XY. Olha. Nesse caso, se nós formos escolher essa cadeira, primeiro você vai botar o de X, olha. O de X, se nós olharmos, olha aqui, pessoal, é o número 5. E o Y, olha aqui, é o número 4. Portanto, essa cadeira aqui, que foi exatamente circulada por mim, ela está localizada, ele é um ponto, representa um ponto com as coordenadas 5, 4. Se nós formos escolher esta cadeira aqui, por exemplo, olha só, qual seria a coordenada dessa cadeira? Lembrando que primeiro é de X, depois é de Y. Então vamos ver, ó. X está aqui, olha, é o número 2. Y é o número 5. Então, a coordenada dessa outra cadeira, que já seria uma outra posição, o ponto aí está localizado na coordenada 2 e 5. E se nós formos para esta cadeira aqui, se for escolhida essa cadeira, como é que ficaria esta cadeira? Qual seria a coordenada dela, certo? Então, vejamos, ó. Primeiro de X, depois de Y. Então, vamos ver, ó. X é o número 7. E de Y é o número 8. Olha aí. Então, uma outra posição. Então, esse sistema aí que vocês estão visualizando, esse aqui é o sistema de coordenadas cartesiana. E quando você necessitar localizar um ponto, primeiro você vai ter que dizer quem é X e quem é Y. E aí você tem a verdadeira localização. Então aí nós localizamos exatamente 3 pontos, que seria exatamente as tuas possíveis escolhas dentro desse cenário, que seria o ato de comprar um ingresso. Beleza? Então essa foi a ideia do ente geométrico ponto. Agora nós temos outras simbologias também dentro da geometria, que é o que nós vamos ver agora, como por exemplo, segmento de reta. O que é um segmento de reta? O segmento de reta é uma parte finita de uma reta, que é exatamente composto por 2 pontos distintos, chamados de extremidades, como nós estamos vendo aí. Então aí nós temos exatamente 2 extremidades. Nós temos a extremidade A e nós temos a extremidade B. E esse conjunto aqui todo é exatamente um conjunto finito de pontos. Então, tudo que está entre A e B é denominado exatamente como um todo de segmento de reta. Beleza? Vejamos agora um VTzinho para nortear essa ideia. Então, olha lá. Se nós observarmos, veja aqui, na grande área, né, em azul, nós podemos aí representar este segmento de reta, assim como também esse outro segmento bem no meio do campo. Então, essa indicação para o segmento de reta, ele recebe uma indicação. Nós podemos indicar segmento AB, mostrando onde é a origem e onde é a extremidade. Origem em A, extremidade em B. E esse traço em cima. Ou você poderia também escrever segmento BA, dizendo que agora a origem é em B
e a extremidade em A de outra forma. Portanto, os extremos são exatamente os pontos que caracterizam exatamente as extremidades, beleza? Agora vejamos uma animação para a questão da reta. O que vem a ser a reta? Olha aí, na prática. Então, a reta na prática, pensem agora em uma extensão, né, do que vem a ser o segmento. Observe nessa extensão, nós temos orientações. Então, quando nós temos uma orientação, tanto para a direita quanto para a esquerda, representada por esta ponta, então agora eu não tenho mais um segmento, eu tenho uma reta, que seria considerada como uma reta AB, aproximadamente. Beleza? Então é um conceito abstrato. Então eu posso dizer segmento de reta AB, como eu posso dizer reta AB. Se eu falar segmento de reta AB, eu corto as pontas, considerando só o ponto A e ponto B. Agora, se eu quiser dizer reta B, eu tenho que colocar as setinhas nas pontas, beleza? Então, uma reta é como um traço fino, sem curvas ou desvios, que não possui começo nem fim. E elas são representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, vejamos, olha, aí eu tenho a reta U e a reta S. Então, as retas são indicadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Agora, a reta eu já posso exatamente dar uma definida, né? Porque foi uma extensão do segmento de reta. Então, o que é uma reta? Então, reta são conjuntos de pontos compreendidos como linhas infinitas que não fazem curvas, embora sejam formadas por pontos, também não possui definição, mas apenas essa característica. Obviamente, são necessários infinitos pontos para construir uma reta. Beleza? Então, vejamos um VT de pontos aí. Olha só aqui do meu lado. Ó, observe aqui do meu lado. Esse conjunto, né, que é essa ideia, essa coisa de um coladinho no outro, quando nós passamos para uma forma mais concreta, o que nós desenhamos é o que está em negrito. Então, o que é uma reta? Uma reta é um conjunto infinito de pontos, certo? Que eles estão um coladinho no outro, mas na hora o que nós observamos mesmo é essa extensão do segmento de reta com essas setinhas apontando, beleza? Então essa é a ideia de reta. Vejamos o plano. Qual é a ideia de plano? Então um plano é uma superfície bidimensional, infinita, que se estende indefinidamente em todas as direções. Então, indicamos cada plano por uma letra grega, certo? Então, os planos são denominados por letras gregas. Então, aí nós temos plano alfa, plano beta, poderia ter um outro plano que eu poderia chamar de gama. Então, lembrando, pontos, eles podem ser representados por qualquer letra maiúscula do nosso alfabeto. As retas podem ser representadas por qualquer letra minúscula do nosso alfabeto. O plano, eles são representados por letras gregas, como exemplo aí nós temos alfa, plano beta. Então agora, imagine o gramado ou piso do campo se expandindo indefinidamente em todas as direções. Então você terá a ideia do que é exatamente um plano, né? Então o plano é isso aí que nós vamos ver agora, esse VT. Vamos imaginar agora isso aí, olha só. Ele se expandindo em todas as direções. A ideia, olha aí, desse gramado, desse campo. Então, um plano é tão fino quanto um pedaço de papel. Não tem altura nem profundidade, apenas largura e comprimento. Um plano, portanto, é um conjunto infinito e ilimitado de retas. Beleza? Então, vamos exatamente agora começar a associar essa ideia, né, do plano com a sua intuição, onde nós podemos escrever. Então, vamos ver. Ó. Vamos associar as noções. Então, observe aí, olha aqui. Aqui nós temos exatamente a ideia, olha aí. Vamos associar as noções primitivas de ponto, né, ponto, reta e plano aos vértices de um polígono. Então está aqui, pessoal, olha aqui os vértices. Então aqui eu tenho um ponto A, ponto B, ponto C
e ponto D. Então, olha, a cada vez que se junta segmentos de reta, né, que estão aqui, pintado em lilás, que você está vendo, olha, juntou, eu tenho um ponto. E nós poderíamos exatamente saber a localização de cada ponto, como por exemplo, se eu quiser saber, olha, qual é a coordenada do ponto D, ó. A coordenada do ponto B, lembrando, primeiramente, o ponto D, ele é representado, primeiro de X, ó, 8, e depois de Y, 4, ó, olha, seria a coordenada de D. Se eu quisesse saber qual é a coordenada de A, por exemplo, ó, A, então eu posso dizer, primeiro de X, olha aqui, 3, e o Y também é 4. Esse seria o ponto A. O ponto B, ó, se nós olharmos, vai ser 1 e 1. E o ponto C, observando aqui no plano, vai ser 6 e 2. Beleza, meu povo? Então, veja bem. Agora vamos ver, ó, dada a figura, que vai ser a mesma figura, olha aí, quais as coordenadas do vértice. Então, se for solicitado isso, eu já expliquei anteriormente, mas vamos supor, eu quero saber, ó, qual é a coordenada do ponto A. Ó. Se você quer saber qual é a coordenada do ponto A, ó, então você vem, ó, observa, então, primeiro de X, ó, depois de Y, né? Ó, X e Y. Então, aqui, no caso, o ponto A, ó, é 3 e 4. Se nós quisermos saber o ponto B agora, olha aqui, ponto B, ó. Vamos olhar quais são as coordenadas. Está aqui, ó. 1 e 1. Primeiro de X, depois de Y. E se nós quisermos saber do ponto C, ó, que está bem aqui, quais são as coordenadas? Ponto C, ó, 6 e 2, ó, você segue exatamente, ó, 6 e 2. E do ponto D, ó, aqui você segue o ponto D, ó, primeiro de X, 8, e de Y vai ser o 4. Porque todo e qualquer ponto, quando você vai para o plano cartesiano, você tem que dizer quais são as coordenadas, beleza? Então essa foi a localização. Vamos continuar ainda dentro desta mesma metodologia, buscando identificar a localização. Só que agora os pontos não estarão localizados, nós vamos receber as localizações e vamos mostrar como fica no eixo de coordenadas. Então vejamos, olha aí. Qual polígono podemos formar tendo os vértices e os pontos abaixo? Ó, ponto A, ó. Vamos começar pelo ponto A. O ponto A, ele está localizado na coordenada X, que é 2, e na Y, que é 4. Aí você vem, está aqui 2, ó. 2 está bem aqui. Aí você sobe 2 e 4. Ele está bem aqui, ó. Ó. Certo? Olha aí. Isso aqui é o ponto A. Vamos localizar o ponto B. O ponto B, 3 e 1. Ó. Então, 3 de X, primeira de X. Ó. E 1 está bem aqui. Ó. Beleza? E o ponto C, que é 5 e 2. Está bem aqui. Ó. Beleza, meu povo? Então, aqui é o ponto A. Aqui é o ponto B. E aqui é o ponto C. Agora, vamos ligar. Ó. O A vai para o B vai para o C. Olha aqui, qual foi o polígono que você conseguiu desenhar? Ele serve exatamente para isso. Você desenhou um triângulo com as seguintes coordenadas. Qual foi a coordenada de A? A coordenada de A foi 2 e 4. Olha aqui, ó. 2, ó. E 4. Qual foi a coordenada de B? 3, olha, e 1. Ó. Qual foi a coordenada de C? 5 e 2, olha aí. Beleza? Então é desta forma que nós localizamos os pontos no plano. Beleza, meu povo? Então nós vimos duas situações, como retirar as coordenadas
olhar e retirar, indicar o ponto e como localizar. Primeiro você vai, lembrando que um ponto ele é localizado, tem uma coordenada nesta ordem, primeiro x, depois y, beleza? Então, dando continuidade, temos o seguinte, olha, as arestas ou segmentos de linha que conectam dois vértices consecutivos em um polígono podem ser associadas à ideia de segmento de reta. Então, aqui, olha, nós temos exatamente 4 segmentos. Olha, eu posso dizer que eu tenho um segmento, ó, AB, que está bem aqui, ó, AB, ó, então essa é a representação. Eu tenho o segmento BC, eu tenho o segmento aqui CD e aqui eu tenho o segmento AD, ó, olha só, viu? Cada ponto. Então, dá exatamente essa ideia aí, né? Também, nós podemos dizer que o plano, né, ele é como o espaço entre as linhas retas que formam as bordas de um polígono. Então, o polígono fica dentro desse plano e é como se fosse a extensão bidimensional, certo? Feita pelos polígonos. Então, observem aqui a ideia, olha. Então, muito bem. Então, nós temos aqui exatamente um plano que está sendo representado pelo plano alfa. Quais são as extensões aqui? As extensões aqui eu tenho, ó. Eu posso considerar o segmento AD, né? Ó. Eu posso considerar o segmento AB com a barrinha em cima, o BC e o CD. São segmentos para montar o polígono. Então, eu montei o polígono. Agora, isso aqui tem continuidade? Tem continuidade, né? Isso aqui, ó, de repente, pode se transformar em outra coisa. Como assim, professor? Isso pode se transformar em retas também, ó, através da continuidade. Que continuidade é essa? Ó? Se você pode dizer que aqui eu tenho continuidades, olha só, retas, olha lá, retas vindo, ó, retas, olha aqui. Então eu posso dizer que aqui eu tenho, olha, a reta, ó, AD. Como é que eu vou simbolizar? Agora eu tenho que botar desse jeito, olha, reta AD. Como eu tenho também a reta aqui no caso AB, ó, simbolizando com a setinha em cima. Como também a BC, ó, setinha para um lado e para o outro. Como também a CD. Por quê? Porque um plano, ele é uma extensão de retas, ó. Podemos dizer que o plano é como espaço entre as linhas retas, que é exatamente essa área aqui em verde. E os planos são denominados por letras gregas. Qual é a letra que está aqui? Letra alfa. Então aqui eu posso dizer, eu estou diante do plano alfa, certo? Beleza, meu povo? Então, vamos fazer uma retrospectiva nesses entes geométricos. Quais são os entes geométricos? Os entes geométricos, certo? Quem são os entes geométricos? Os considerados entes geométricos, eles são, ó, primeiro, o ponto, certo? Depois, a reta. E depois, o plano. Beleza? Como é que eu represento um ponto? Um ponto ele pode ser representado por quaisquer letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ó, letras maiúsculas. Canetinha aqui está falhando, maiúsculas. A reta, elas são representadas por letras minúsculas. E os planos são representados por letras gregas. Ok? Então essa é a ideia. Por eles serem entes geométricos, nós temos o quê? Só ideias, né?
Quais são as ideias que eu tenho? As ideias sobre ponto. Então eu posso dizer, ó, que uma estrela no céu dá a ideia de ponto. Beleza, meu povo? Eu posso também dizer que reta, os fios, né? Olha, esticados nos postes de eletricidade, ó, fios esticados dão ideias da ideia de reta. E do plano, né, eu posso dizer que um campo de futebol, né, um campo de futebol, aqui esse bol não está muito bem, um campo de futebol, está dando ideia de plano, beleza? Então, como é que eu represento? Então, essas são as ideias. Como é que eu represento essas ideias? Essas ideias, elas são representadas, como, por exemplo, olha, representatividade. Como eu represento? Eu represento representação, que é como você escreve. Então, olha, um ponto, certo? Eu posso exatamente dizer, olha, ponto A, ó, ponto A, beleza? Lembrando que um ponto, ele tem o que, meu povo? Uma coordenada. Uma coordenada que obedece exatamente esta ordem. Primeiro, eu digo a localização dele na reta X, que é o eixo das abscissas, e depois o do Y, que é o eixo das ordenadas. Beleza? Como é que eu represento uma reta? Uma reta, como é que eu faço a representatividade de uma reta? Eu posso representar uma reta, beleza? Ó, como sendo, ó, reta AB, olha, com uma setinha em cima, com uma pontinha para um lado ou por outro, beleza? Dizendo aí exatamente, mostrando o segmento. Mas as retas também podem ser representadas por quaisquer letras do nosso alfabeto, como eu posso dizer, ó, reta U, ó, tá aqui a reta U, beleza? Ó, são as representatividades. O plano, como é que eu represento o plano? O plano, né, eu represento por, ó, posso desenhar duas retas, olha lá, aqui, posso, ó, interceptar por outras duas retas, ó, certo? Então, digamos que aqui eu tenho a reta U, aqui eu tenho a reta S, aqui eu tenho a reta T e aqui eu tenho a reta, digamos, W. E essa região interna aqui que se formou, ó, nós dizemos que nós estamos diante de um plano. E o plano eu posso representar por letras gregas. Então eu posso dizer que aqui eu tenho o plano alfa. Beleza, meu povo? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando exatamente por aqui e até um próximo encontro.